Pessoal, eu recebo 600 perguntas quando eu abro uma caixa dessa. É óbvio que eu vou responder algumas, mas não vou responder todas, né? Vou responder umas 30, o que dá 5%. Então façam boas perguntas que eu vou responder as melhores. Os filhos, eles escolhem os pais em caso de gravidez indesejada, ou seja, pais sem responsabilidade. Olha, muitas vezes os filhos escolhem os pais também estão de acordo com os filhos, muitas vezes são diferenças de outras vidas que eles precisam reencarnar junto, muitas vezes quem escolhe é o plano superior, mas uma coisa é fato, como o Chico Xavier dizia, né? A reencarnação não erra de endereço, então se a pessoa está reencarnando ali, tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê, e com certeza tem que acontecer com aqueles pais. Às vezes o pai e a mãe são muito evoluídos e aceitam um espírito atrasado para poder ajudá-lo, às vezes ao contrário também, e reencarnam um espírito muito evoluído numa família com um monte de espírito atrasado, né? Às vezes o pai é inimigo do filho de muitas vidas, entendeu? E por aí vai. O que importa é que a gente tem que entender que as reencarnações, elas são utilizadas como um mecanismo para a gente se ajustar com as pessoas e para a gente se desenvolver na evolução. Poderia comentar algo sobre ligação entre alcoolismo, espiritismo e obsessões? Bom, na verdade é o seguinte, o alcoolismo, ele sempre vai ter por perto obsessores. O obsessor, o que ele é? Um cara que vivia aqui na Terra, que bebia, que era um alcoólatra, e ele desencarna e chega no mundo espiritual, ele não tem mais bebida. E para ele sentir aquela sensação que ele tinha quando ele estava aqui na Terra, ele precisa sugar o fluido vital de uma pessoa que está bebendo encarnada. Então sempre que você vê um cara que bebe muito, você vai ver um monte de obsessores com ele. E é normal isso. Bares, locais assim, são horríveis. E aí o que acontece? Aquele espírito suga ele, claro que é meio que os dois querem a mesma coisa, mas acaba sendo uma troca de energia bem negativa. Se você não quer ter obsessores, você tem que beber com muito cuidado. Beber eventualmente, toma cuidado com a quantidade. Como se livrar da dependência emocional? Bom, é o seguinte, primeiro você tem que sempre colocar na sua cabeça que você é um espírito só. Você não reencarnou com alguém, você não vai desencarnar com alguém. A sua evolução, ela é individual. Entendeu? Você não precisa de ninguém para sobreviver. E essa é a verdade. Você tem que pensar sempre na questão da sua evolução e pensar que você não precisou de ninguém antes disso ou depois. Por exemplo, se você hoje namora com o Joãozinho, tem uma dependência emocional com ele. Pensa antes de você conhecer ele, você não tinha isso. Então por que agora você tem que ter? Né? E outra coisa que você pode fazer é pesquisar no YouTube como acabar com a dependência emocional, tá? Mas outra coisa que você pode fazer também é se espiritualizar, porque quando você passa a se espiritualizar, você dá menos valor para coisas da Terra, e essa é uma das coisas da Terra. E não dá para ser feliz com dependência emocional. Então mude agora para o seu bem. Tá. Destino e livre-arbítrio, tudo está em cima do livre-arbítrio. Eu vou explicar por quê. Por que você hoje passa por situações ruins e passa por situações boas sem você querer? Porque as suas escolhas de vidas passadas são essas escolhas que vão refletir na sua vida atual. Então, por mais que você tenha tomado cuidado com todas as coisas, você ainda vai passar por alguns problemas. Isso são expiações, são escolhas da vida passada. E tem escolhas dessa vida também. Então, as escolhas que você faz refletem na sua vida atual. Mas o importante dizer é que tudo que você faz e escolhe é o que te levou até onde você está agora. Tá? Nada foi aleatório. Onde você está agora é exatamente por conta das suas condutas, seja nessas ou em outras vidas, tá? Então, quanto melhor a gente plantar, melhor a gente vai colher. Quanto melhor as coisas que a gente fizer, os pensamentos que a gente tiver, melhor a gente vai colher. E é claro, a gente tem que correr atrás das coisas, não adianta ficar em casa esperando. Indica um livro fundamental, livro fácil para quem está começando no espiritismo, Violetas na Janela, um livro muito bom. Livro um pouco mais complicado, Nosso Lar, tá? Livro bom para você entender o espiritismo, se você é teórico e gosta assim de leituras até mais complicadas. Livro dos Espíritos. Livro bom para você saber o que acontece com aquela pessoa que tira a sua própria vida. Memórias de um Sui. Esses livros todos eles têm no YouTube, por audiolivro, você não precisa pagar nada para assistir, ou você pode comprar também. E também tem outros livros, né? Tem o livro dos médiuns, que ajuda muito a você entender os fenômenos extrafísicos, né? Tem também A Caminho da Luz, que é um livro muito bom, de Chico Xavier, Emmanuel, que fala sobre o início da vida da Terra e várias outras coisas bem legais, mas é um livro difícil. Basicamente, eu acho que esses serão os primeiros a ler. Depois disso, nós temos uma literatura maravilhosa do Chico Xavier, que você pode ler qualquer um, que todos são maravilhosos. Qual a sua visão para 2025? A mesma que 2024. Mudou o ano, não muda absolutamente nada, né? Então, se você quer mudar alguma coisa, você que tem que mudar nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas ações, né? Então, também não adianta nada a pessoa comer lentilha, pular 7 ondas, sei lá, fazer trocentas coisas. Não adianta nada se ela não mudar o interior. A gente tem que entender que o resultado que você tem hoje é o resultado das suas ações, das suas escolhas. Se você quer melhorar isso, você tem que melhorar as suas ações, as suas escolhas. Não existe mistério para isso.
isso e nem superstição. As coisas devem ser feitas na prática mesmo. Depressão é pura expiação? Com certeza, com certeza. Não existe prova da depressão. E a depressão é algo horrível. Você pode ter tudo que você quer na vida física e se você tiver depressão, você é infeliz pra caramba. Então é claro, a gente tem que buscar soluções, tem que buscar um psiquiatra, um psicólogo, tentar ter bons pensamentos, tentar lutar contra. Mas é uma expiação, né? O que muda na pessoa com depressão? Neurotransmissores, né, uma série de pequenos fatores, e isso é definido antes da nossa encarnação, na realidade, né? Claro que podem acontecer modificações e tal, mas assim, tem uma parcela que você pode, pela sua força mental, pelos seus pensamentos, de tentar combatê-lo, mas tem outra grande parcela, a maioria que não. Então, por isso que também você tem que buscar ajuda, também espiritualizar a sua vida ajuda bastante. Eutanásia em animais. Galera, lembra de curtir se você estiver no YouTube, deixar o coraçãozinho se você estiver no Instagram, para que o material seja difundido, né? Inclusive compartilhar. Bom, eutanásia em animais é bem diferente da eutanásia em humanos. Porque que acontece? Vamos dizer que o cachorro está com uma doença terminal, não vai se recuperar, está sofrendo muito, isso o plano espiritual diz que é permitido fazer eutanásia. Agora, se tem tratamento, se tem como recuperar e etc., aí não, né? E aqueles que matam animais dessa forma e tudo terão expiações, certo? Os animais, eles são, principalmente cachorro e gato, estão mais próximos de nós na evolução, eles precisam realmente ser vistos por nós, né, para que a gente possa auxiliá-los. Então a eutanásia em casos onde não tem como, não vai ter cura e o animal está sofrendo, ela é permitida sim. O vizinho relatou barulhos na madrugada, olhando nas câmeras tinha ponto de luz. O que seria? Manifestações espirituais. Os espíritos fazem essas pequenas manifestações, etc, para que as pessoas botem mais fé nessas coisas. Eles não querem forçar ninguém. Por isso que eu, por exemplo, que ouço e converso com espíritos, poderia ir numa Globo e falar um monte de coisa e psicografar um monte de coisa, mas não é a intenção deles, né? A intenção deles é deixar, permitir, respeitar que as outras religiões, outras pessoas que estão naquele nível evolutivo compreendam e evoluam pouco a pouco. Só que aqueles que são espíritas ou que têm aquele conhecimento espiritual, que já consegue visualizar a verdadeira verdade, né? Para esses podem ocorrer, sim, essas manifestações espirituais, para mostrar que eles estão aqui conosco, né? E comigo acontece muitas coisas, é muito impressionante. Então faz parte, é isso aí. O que acontece com quem morre de overdose? Bom, na verdade a gente, quando reencarna, já tem uma data para desencarnar. Às vezes pode mudar, né? Mas normalmente não muda. Quando o cara, por overdose, adianta sua data de desencarne, ele tá lascado. Ele vai para um umbral, obviamente, como um suicídio indireto. Então, além do problema que ele tinha com as drogas e dos vícios, ele também tirou a sua própria vida, indiretamente. Então, ele vai ter altas penalidades. Ele vai sofrer bastante, mas é óbvio que, como todo mundo que já foi para um umbral, nós todos, né, praticamente, provavelmente todos, recuperaremos em algum momento. Então, é óbvio que a droga é uma fraqueza. A pessoa que é viciada, ela é fraca, ela não é tão evoluída a ponto de controlar esses impulsos, mas ela vai se recuperar mais cedo ou mais tarde, vai se tornar um espírito puro, como Chico Xavier e outros. A gente também vai, isso faz parte. É um processo da evolução. Eu e minha esposa nos desentendemos direto. Pode ser coisa de vidas passadas, pior que temos empresa. Pode, claro, mas o fato é que podem ser dois teimosos, né? Então, o que é o ideal quando tem um casal brigando? Os dois sentarem, sempre conversarem, cada um pontuar os problemas que ele vê no outro. Por exemplo, o que incomoda muito no outro. Você pontua seus 5 coisas que incomodam mais nela e ela também. Os dois serem compreensíveis e a partir daquele dia, os dois se controlarem para não fazer as coisas que atrapalham os outros. Acabou. Então tudo é comunicação, né? Se a gente colocar tudo bem claramente na mesa e também ter um ponto de vista da outra pessoa, porque às vezes o que te incomoda não incomoda ela e vice-versa. Então aí por isso que fica batendo nessa tecla. A hora que você coloca tudo na mesa e as claras e cada um reflete sobre o seu ponto de vista, sobre o ponto de vista do outro, é muito mais fácil de se acertar dessa forma. Como está o Daniel Mastral e o PC Siqueira no mundo espiritual? Olha, antes eu queria falar que eu gostava muito do Daniel Mastral, um cara gente boa, um cara demais, tá? E o PC Siqueira já não conheço, né? Não gostava nada, né? O Daniel Mastral era meu amigo. E o PC Siqueira, a gente sabe os crimes terríveis que ele cometeu. Então é claro que, independente da personalidade de cada um, né? Óbvio que o PC Siqueira vai sofrer muito mais, vai fritar num umbral horrores por causa das porcarias que ele fez, né? Mas o Daniel Mastral também não tá tendo um bom desencarne, obviamente. Ninguém que tira a sua própria vida tem um bom desencarne. É sempre muito terrível. Tem um livro, Memórias de um Suicida, que tá lá no YouTube, você pode ouvir. É sempre muito complicado, mas todos vão se recuperar. Óbvio, mas o processo é um crime terrível. Allan Kardec mesmo que chama de covarde quem faz isso, porque você tá desperdiçando a sua oportunidade de existência, né? É algo meio ruim. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre qual é o jeito certo de fazer um pedido ao universo, ó, eu faço o seguinte,
tá? Eu não faço muitos pedidos, eu só faço quando é alguma coisa importante, entendeu? Aí eu peço diretamente para Jesus ou para Deus, e você tem que ser sincero no seu pedido. E, eu juro por Deus, eu sou sempre atendido. Sempre quando eu peço ajuda, a ajuda vem. Então, assim, na verdade, você não pede pro universo, você pede para Deus ou para Jesus, que dá mais ou menos na mesma, né, na realidade. Ou porque quando você pede para Deus, não é Deus que vai vir te socorrer, mas são os espíritos que trabalham em nome de Deus, né? Então faz parte. Então você tem que ser sincero e também não pode pedir coisas idiotas, né? A gente tem que refletir. O que eu peço muito também é que seja feito o melhor para mim, mesmo que o melhor para mim não seja bom, entendeu? Faz parte, né? Mesmo que o melhor para mim seja doloroso, porque eu tenho expiação, etc. Normal. Meu amigo, vamos lá, você está perdido, como voltar? Primeira coisa, revise as suas companhias, não fique perto de pessoas que falam muito palavrão. Claro que eu sei que muitos de vocês falam, né? Isso é ruim, mas não tão ruim assim. Pessoas que têm vícios, pessoas pessimistas, porque essas pessoas vão drenar a sua energia, vão trazer obsessores para sua casa. Espiritualize a sua vida, passe a ler livros, assistir mais vídeos no Espiritismo Raiz lá no YouTube, entendeu? Começa a se espiritualizar, que você passa a ver as coisas do ponto de vista mais espiritual, o que é muito mais fácil. O ponto de vista espiritual te ajuda a entrar no eixo, te ajuda a te colocar no verdadeiro destino que é o seu, que é o de um espírito, né? Quando a gente vive muito pensando na matéria e etc., você começa a ter pensamentos ruins e falsos, porque não são pensamentos verdadeiros. Então espiritualize a sua vida, sempre em boa vibração, faça o evangelho no lar, e aí você vai ficar melhor. Você já foi visitar os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial? Não, e nem vou. Eu passei já muito perto, mas, por exemplo, por que eu não vou nesses lugares, como o World Trade Center e esse local? Porque isso é muito recente, então a energia tá lá, a energia tá em tudo quanto é lugar, principalmente no campo de concentração, de dor, de sofrimento, de raiva, de tristeza. E pra mim, se eu vou num lugar desse, eu fico 3 dias sem conseguir levantar na cama, porque eu absorvo energia, é inevitável. Por mais que eu já tenha bastante experiência, pra mim é complicado. Por exemplo, eu pego um avião, fico lá das pessoas e eu me sinto mal, às vezes, dependendo de quem tá do lado. Mas agora, por exemplo, o Império Romano, isso já faz muito tempo, então não tem problema. A energia das pessoas que morreram lá, os obsessores estavam ali, já saíram fora, né? Então eu vou em locais assim, que já fazem muito tempo. Locais meio recentes, onde tem dor, né? Eu não vou porque eu sei que eu vou me sentir mal e é desnecessário, né? Pessoas famosas e ricas já vieram com essa programação antes de encarnar. Normalmente, as famosas, né? Porque a rica pode ficar dependendo do seu esforço, certo? Mas, vamos dizer, as famosas já vêm com essa programação. E a programação delas qual que é? Ser famosa e trazer algo bom para a sociedade. Então, muitas delas, a maioria esmagadora, acaba falhando, né? Tem algumas que falham ainda mais. Por exemplo, uma Anitta, que além dela não trazer algo bom, ela ainda traz sexo, bebida, drogas e um monte de coisas. Não só a Anitta, como MC Pipoquinha, todas essas porcarias da música, né? Da música ruim. Então, o que acontece? Ela acaba sendo uma propagadora das trevas. Acaba sendo uma propagadora do mal e começa a colocar inconscientemente na vida das pessoas essas coisas, normalizando o sexo de qualquer jeito e as outras coisas que vocês sabem. Concorda comigo ou não? Escreve aí embaixo. Se concorda sim, se não concorda, não. Quando matamos insetos, atrapalhamos a evolução deles? Não. Primeiro que vários insetos, tem insetos que vivem apenas horas, né? Então a vida de inseto é sempre curta. Mas não atrapalhamos não, porque eles fazem muitas reencarnações na sequência, sem muita programação. Não tem muita programação para um inseto, é só viver. Só experienciar a vida física, né, dessa forma, porque a evolução, ela até chegar na fase de humana, ela é de experiências, né, ela é de aprendizado e experiências físicas. Então, normal, não tem nada demais. Claro que eu, por exemplo, não mato animal à toa, né, mas se for barata, rato, inseto, assim, mosca, aí tudo bem. Mas se tiver uma joaninha aqui, eu vou lá, pego ela com cuidado e põe ela pra fora. Mas é claro que aquelas que podem fazer mal pra gente, escorpião, aí tudo bem, aí acho que tem que matar, não tem jeito, né? Mas também não vai atrapalhar eles, não. Verdade que existe o conselho kármico, que se reúne 3 a 4 vezes por ano e que podemos nos beneficiar, pessoal. Existem, e sim, é verdade, existem muitas ordens de espíritos mais evoluídos que a gente que trabalham para nos auxiliar em vários lugares do universo, óbvio. Então a gente somos muito poucas pessoas num planeta ainda atrasado, algo muito pequeno, entendeu? Um planeta relativamente não tão grande, num sistema solar pequeno. Então nós estamos sendo acompanhados por vários espíritos superiores, né? Irmãos mais velhos que querem que a gente evolua. Claro que a gente está na Terra, que é um planeta de recuperação, você vai ver ainda mal e coisa e tal, mas nós estamos sendo cuidados por eles. Por esse motivo não vai cair meteoro aqui, não vai ter guerra nuclear, os espíritos não vão permitir e etc, etc. Jesus Cristo visita o plano espiritual? Bom, lá no A Caminho da Luz ele fala sobre a aura, né, de Jesus. A aura de Jesus
ela está de uma ponta até a outra da Terra, em todo o plano espiritual, em toda a Terra, etc. Então ele não precisa visitar. Se ele quiser saber quantas gotas tem um oceano, instantaneamente ele tem essa informação. Então ele está em todo lugar ao mesmo tempo, por causa da grandeza do espírito dele. Claro que se ele quiser ir lá, e isso ele pode fazer para que as pessoas tenham uma inspiração, alguma coisa assim, falam, nossa, Jesus vem nos visitar, ele faz, claro, ele faz isso. Tanto que tem alguns livros que falam sobre isso. Mas não é necessário para ele, porque a mente dele está em todo lugar na Terra, inclusive acompanhando todos nós. Jesus Cristo sabe cada animal, humano, vegetal que está nesse planeta. É uma coisa muito grande, assim, muito impressionante, né? Que a gente desconhece.